Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Esses lugares, esses espaços aqui, eu dediquei à partilha, à comunhão, ao encontro. Ao encontro com aquilo que eu venho aprendendo em meu cotidiano. Sim, se a gente não puder aprender a cada dia, se a gente estiver vivendo de uma maneira meio que adormecida, os dias passam e você não diferencia um dia do outro, tem alguma coisa errada nessa sua maneira de estar aqui. Nós precisamos, ao final do dia, olhar para esse dia e perceber que nós passamos o dia conscientes, que nós fizemos escolhas, que em alguns momentos nós não conseguimos segurar a força do padrão, né? A força das nossas emoções que já estão aí cristalizadas, mas que pelo menos a gente percebeu isso. A gente percebeu que a força do padrão nos dominou, mas nós estávamos ali observando. Eu vou começar uma série hoje sobre caráter associado aos valores humanos. O que é que tem a ver os valores humanos com o nosso caráter? Nós vivemos há um tempo, né? Aliás, nós vivemos em uma raça, a raça humana, que eu acredito que se enganou em relação a alguns valores. Colocou nos valores materiais desse mundo, nas conquistas que a gente consegue fazer aqui, um parâmetro para avaliar o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. E para mim, o sucesso e o fracasso de uma pessoa, eu avalio a partir da alegria que ela tem de viver, do seu compromisso com esse lugar aqui onde nós estamos. O quanto nós estamos aqui desfrutando esse momento, aproveitando, através de um trabalho que a gente tenha orgulho de realizar, que a gente sente que contribui com a vida de outras pessoas, que quando a gente termina de fazer, a gente, agradece a Deus por ter essa oportunidade de trabalhar nisso. É assim, gente, que nós precisamos viver. O trabalho, que é a atividade que toma mais tempo da nossa vida, precisa ser feito com muita responsabilidade e com muita dedicação. Aí eu já estou falando de um valor humano, né? Que é o valor da responsabilidade, do compromisso, da sinceridade, da honestidade. Eu resolvi fazer essa série porque quem assistiu a série de Eduardo Bar, né, de como você pode usar os florais para ajudar a equilibrar as suas emoções, para transformar seus sentimentos, ou seja, para transformar o seu caráter. Os florais, Eduardo Bar, ele compreende a doença como uma fragilidade do nosso caráter. Por isso é muito importante que a gente esclareça o que são os valores humanos. E como é importante cultivar esses valores se a gente quiser estar cada dia mais alegre, mais feliz, vivendo com mais plenitude. Não é possível ser uma pessoa feliz sendo desonesta, sendo irresponsável, sendo incoerente, sendo distraído. Isso tudo são artimanhas, são fragilidades da nossa consciência que nos colocam nesse lugar que você está vivendo hoje, que muitas vezes você reclama, que faz você sofrer, que faz você adiar a realização daquilo que você quer, de viver segundo o seu sonho, de viver no lugar que você diz que quer viver, de ter o tipo de relação, né, com amizades, com a sua família, com um companheiro ou uma companheira, que você sonha há tanto tempo, uma relação equilibrada, madura, generosa, né, igualitária. Tudo isso você pode, mas vai precisar que você melhore o seu caráter. E aí, como é melhorar esse caráter? O que é que a gente precisa fazer para melhorar?
Primeiro a gente precisa descobrir que valores, quais os valores que nós hoje estamos escolhendo para guiar a nossa vida. E a gente vai ter que ser muito sincero para fazer isso, né? Porque nós aprendemos que é bom ser honesto, ser sincero, ser responsável, ser generosa, ser solidária. Nós aprendemos tudo isso. E às vezes a gente cria uma imagem que a gente é isso e começa a acreditar nessa imagem. Mas a gente só pode descobrir como está o nosso caráter quando a gente olha para nossas atitudes no cotidiano. O autoconhecimento é esse olhar sobre si mesma, sobre si mesmo, no que a gente está fazendo e não nas ideias que a gente criou sobre a gente mesmo, sobre a vida. Nós vamos precisar ter, vamos dizer, coragem mesmo para olhar se nós somos honestas. Se nós somos honestos, sinceros comigo mesmo, se a gente está dizendo a verdade para a gente, se a gente assume coisas que nos faz mal. Porque para adquirir um hábito, um comportamento bom, construtivo, que vai nos fortalecer, a gente vai ter que reconhecer que nós temos um comportamento, às vezes, destrutivo, corrupto. Nós negamos, nós nos acostumamos a mentir para os outros, a mentir para a gente. Aí danou-se, não tem como. Como você vai construir uma casa que você acredita que já existe, que já está lá? Você precisa perceber que não existe essa casa para você idealizar ela, buscar o material e começar a construir, não é? Então, vamos primeiro esclarecer quais os valores que precisam nortear a nossa vida para a gente ser feliz. E o de hoje, o primeiro que eu estou falando, é esse valor da honestidade, da sinceridade. Porque sem sinceridade, sem honestidade, não existe nada. Você está vivendo num mundo de fantasia, você está criando histórias e acreditando nas histórias que você está criando. Já pensou? Que você pode estar criando aí um enredo, olhando para as pessoas, projetando nelas a sua raiva, projetando nelas a sua fantasia, né? Projetando nelas tudo aquilo que você não gosta no mundo, mas que está em você. Porque se a gente se incomoda com a indiferença do outro ou da outra, é porque de alguma forma a gente conhece essa indiferença, né? A gente não pode ver o que a gente não conhece. A gente só olha e vê o que a gente conhece. Tem até uma historinha, né? Que os índios estavam na praia e vinham, na época das descobertas, das conquistas, né? Lá vinham as caravelas em direção à praia. Os índios estavam ali olhando para a praia, mas eles não conseguiam ver as caravelas. Por quê? Porque eles não sabiam o que era aquilo. Não existia um código dentro deles. Eles nunca tinham vivenciado algo que pudesse ajudar eles a identificar. Era uma coisa assim totalmente desconhecida. Então, estava bem pertinho deles, mas eles não podiam ver. Eles não tinham olhos para ver. Assim é o autoconhecimento. Só pode se conhecer quem se dedica a isso. Quem estabelece um cotidiano desse olhar para si mesmo. É como se a gente colocasse um espelho para olhar quem nós somos. Então, se você é uma pessoa sincera, pergunte hoje a você o quanto você é sincera com você. O quanto você assume que está errada, que você está, por exemplo, se alimentando errado e que suas doenças são resultados, em parte, dessa má alimentação. O quanto você tem paciência para com você, aceitando que você muitas vezes não é capaz de realizar determinadas tarefas, que sozinha ou sozinho você não é capaz de vencer um mau hábito, que sozinho ou sozinha você não é capaz de entender, às vezes, nem o que está acontecendo com você, que você precisa de uma ajuda. A sinceridade, a honestidade passa por esse reconhecimento de que muitas vezes, apesar da nossa inteligência, que tem pessoas muito inteligentes, eu considero que eu tenho uma inteligência razoável,
Mas eu já assumi faz tempo que eu sozinha não sou capaz de dar conta, de entender a vida. Eu vou precisar escutar, conversar e vivenciar. Estar na convivência com pessoas que estão buscando o seu melhoramento do seu caráter. É preciso que a gente ande em boas companhias. E as boas companhias são pessoas que também estão realmente comprometidas nessa busca. E vai haver conflito? Vai. Né? Nós vamos nos deparar com coisas que nós, à primeira vista, consideraremos desagradável. Iremos considerar desagradáveis. Mas está aí a oportunidade, nesse desagrado, de eu reconhecer a minha raiva, a minha impaciência, né? A minha irritação, o meu medo. Então, nessa convivência, nas experiências que a gente tem, na convivência com pessoas que estão buscando a consciência, porque se for na convivência com pessoas que estão aí vivendo de qualquer jeito, de maneira aleatória, não vai adiantar, porque essas pessoas estão adormecidas, né? A maior parte das pessoas está fugindo da realidade. Sim, aparentemente elas podem até buscar, você vai precisar um olhar bem criterioso para avaliar quem realmente está buscando o autoconhecimento de quem finge estar buscando. Porque eu posso ler muitos livros de autoajuda, fazer parte de uma religião, fazer meditação e posso ainda estar fugindo do que é essencial, que é olhar para mim, reconhecer as minhas fragilidades, reconhecer, às vezes, os mecanismos que eu criei para fingir para o mundo que eu estou bem, para fingir para mim que eu estou bem, para mentir, para mentir. Nós aprendemos, muitas vezes, a mentir para nos proteger. Tudo bem, não tem problema. Foi necessário em algum momento da sua vida mentir para se proteger. Mas será que ainda é necessário? Então, transformar esse caráter é avaliar a cada momento como eu estou, onde eu estou, em que companhias eu estou e fazer as escolhas que são importantes para você se melhorar. Mesmo que isso implique, às vezes, se afastar de algumas pessoas, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de religião, não é? Mudar de mestre, buscar outras leituras, buscar outra alimentação, buscar, ou seja, uma outra rotina de vida. Porque a vida não se transforma em um momento extraordinário. A vida se transforma hoje, amanhã, depois de amanhã. À medida que eu vou agindo de uma maneira responsável, sincera, honesta, a vida vai trazendo isso para mim, vai trazendo pessoas sinceras, honestas. Se você está no meio de pessoas que você considera que não tem caráter, não tem valores, olhe, preste atenção aos seus. A vida está mostrando alguma coisa a você, né? Eu já passei por isso e no momento eu fiquei com raiva dos outros, considerando que eu era vítima, mas depois eu parei, eu olhei e eu vi que a vida estava simplesmente refletindo naquele momento quem eu era, o meu caráter. É difícil, foi difícil reconhecer isso, mas essa é a chave da transformação, quando a gente consegue ver o que a vida está me dizendo. E aí reconhecer que eu preciso mudar para que a vida possa mudar. A vida só muda à medida que eu mudo. Não tem um milagre. A vida não vai melhorar se eu não melhorar. Então, que essa semana a gente possa conversar sobre esse tema bem desafiador, né? Em tempos de o que vale é ter dinheiro. Nós vamos conversar essa semana sobre o que realmente é importante para a gente ser feliz em termos de caráter. Qual caráter que eu preciso ter para ser uma pessoa feliz, né? E o primeiro deles, hoje, nós conversamos sobre a sinceridade. Agradeço a presença de vocês, agradeço a sinceridade de vocês no comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar aí em inscrever-se. Se quiser acionar o sininho para receber informações quando a gente coloca os vídeos.
e deixar seu like, fazer seu comentário. Tenha certeza que nós estamos aqui todos os dias para aprofundar e descobrir como a gente pode ser feliz. O que é que a gente precisa fazer para ser feliz, ok? Então, até mais tarde ou até amanhã.